Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra que é Cristo, a semente de Abraão, o Pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco. É impossível agradar a Deus sem fé. E a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. É impossível agradar a Deus se não houver obediência àquilo que Ele disse. Este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. E Ele disse, ide e anunciai o Evangelho. Ele nos ensina a ter o temor do Pai, assim como aquele que teme o Pai teme o Filho, que é o princípio da sabedoria. Ele nos ensina e temos que obedecer a buscar um entendimento do alto que só é possível através do seu Espírito. E quando buscamos do alto, desviamos do mal, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Somente através do Espírito de Cristo, somente através dele que somos obedientes. Acatamos as advertências do Espírito Santo, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quando obedecemos, acatamos as advertências, que ele cresça e que eu diminua. Se não acata o Espírito Santo e permite com que a carne fale mais alto, entristece o Espírito Santo. E está escrito, não entristeceis o Espírito Santo. Como ele nos disse, hoje estamos nos tempos de apostasia, nos tempos de tribulações, do qual a Bíblia diz que haveria pestilências, guerras, rumores de guerra, do qual o próprio Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem, disse, eu não vim trazer paz, mas sim dissensão. De agora em diante será pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Uma casa onde tiver 5 é 3 contra 2, 2 contra 3. Porque não há comunhão, do jugo desigual. Não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo com Belial. Não há comunhão de incrédulo com crédulos, do qual todo aquele que persevera segundo o autor e consumador de nossa fé, Cristo, ungido, e Jesus, o Filho do Homem, persevera comumente de Cristo, do qual o véu foi rasgado. Todo aquele que quiser a sabedoria do alto, o Pai concede deliberadamente, nos atraindo até o Espírito de Cristo, e nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, a imparcialidade, exercendo o direito. Ele é leal, ele é fiel para com aqueles que perseveram segundo os atos de justiça, daquele do qual ele disse, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Aquele que estiver santificando e purificando, santifique-se e purifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver na imundície, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Como ele nos disse ontem, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ele tem nos falado muito a respeito do ministério da iniquidade, que muitos são os que chegarão até ele e dirão, Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, eu fiz libertações, e ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que têm o seu nome riscado
no livro da vida, por conta da blasfêmia ao Espírito Santo, por conta de não obedecer aquilo que Deus disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei o que ele disser. Por estarem ensinando doutrinas meramente humanas e não segundo a nova aliança, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos até Ele com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, vivendo hoje como se fosse o último dia, porque ele virá como o ladrão da noite e o pai de família não sabe o dia. Por isso é necessário vigiar a todo momento, é necessário estar vigilante, porque ali haverá pranto e ranger de dentes para aqueles que seguiram segundo a incredulidade, aqueles que naufragaram na fé. Lembrai-vos de João Batista, que recebeu o poder e autoridade, do qual anunciava com justiça, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, do qual a Bíblia também diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Mas João o Batista naufragou na fé quando estava preso, e ali manda um de seus discípulos perguntar: és tu que haveria de vir ou há de esperarmos outro? E a sua cabeça repousou na bandeja da raposa, por conta da incredulidade. Temos que ficar vigilantes, assim como ele advertiu a Pedro, que ao mesmo tempo, por revelação do Espírito Santo, Deus o revelou quando ele pergunta: quem dizem que eu sou? E alguns diziam que era João o Batista, após sua morte, e nós sabemos que não poderia ser, porque ele é o primogênito na ressurreição, primogênito de toda a criação, unigênito do Pai e primogênito na ressurreição. Outros diziam que era Elias, porque dizia que Elias era Mr. Vir. Nós sabemos que a promessa do grande profeta é que suscitaria no meio de vós, suscitaria. Ele ainda haveria de padecer e ressuscitar o grande profeta, do qual ele já operava os grandes sinais. Elias não poderia ser, porque ele foi arrebatado em vida, e por isso condenou Jezabel, porque Jezabel diz que o entregaria aos seus deuses, seria morta pelos seus próprios deuses se não fizesse com ele aquilo que ele fez com os profetas de Baal, do qual ele os venceu a fio de espada. E Deus o arrebatou em vida e ela ficou condenada pelos seus próprios deuses, da onde a Bíblia fala que confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses. Nós confiamos no Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E quando pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, por revelação do Deus, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo que ele revelou em espírito, quando Jesus disse que era necessário subir para Jerusalém, para que fosse entregue pelas mãos das autoridades, para que fosse passar pela morte de cruz, Pedro já diz: não permitiremos que façais isso contigo. E Jesus o exorta dizendo: para trás de mim, Satanás, a tua atitude reflete a dos homens, porque era necessário. Pedro estava fora do Espírito,
e contra a palavra, porque era necessário que se cumprisse aquele espetáculo no Monte de Sião. E ao mesmo tempo que Pedro dizia que já estava pronto para ser encerrado na prisão, para o seguir, Jesus disse: na verdade, Satanás pediu para você andar assim como se anda o trigo, mas eu já intercedi por vós. Antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando tu converteres, fortalece os seus irmãos. Na verdade, ele nem havia convertido ainda. Haveria deles serem batizados por um Espírito com a ascensão de Cristo, batismo de fogo, do qual eles foram revestidos com o poder e a autoridade do alto. E Jesus, da mesma forma que ele o nega 3 vezes, Jesus o pergunta quando Jesus já havia dito que eles seriam de agora em diante pescadores de homens, e eles ainda estavam a pescar peixes. E Jesus disse: tu me amas mais que estes? Do qual próprio Jesus diz que seria o alicerce da igreja, seria sobre Pedro. Tu me amas mais do que estes? E ele diz: tu sabes, Senhor, apacenta os meus cordeiros. E assim como ele o negou 3 vezes, Jesus o pergunta 3 vezes. E quando nós perseveramos, segundo o reino dos céus e a sua justiça, ele agrada, porque ele não agrada daqueles que retrocedem, aqueles que largam mão do arado, aqueles que se amoldaram segundo o padrão deste mundo e estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. E ele é aquele que purifica e santifica o templo. Ele é aquele que está escrito: a casa de meu pai é casa de oração e não casa de comércio, não fazei dela covil de salteadores. E assim ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele está derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. Ele está silenciando aqueles que ensinam vãs filosofias, teologias que nada acrescentam e distancia o povo de Deus a cada dia, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são os que estão separando aqueles que estavam prestes a entrar no reino dos céus, do qual ele disse: vós estáis querendo herdar o reino dos céus por força e por violência, porque eu sou a porta. Mas eles não estavam buscando a porta, estavam querendo herdar o reino dos céus por força e por violência. Ele ainda disse: as prostitutas estão herdando o reino dos céus primeiro do que vós. Pelos sinais que tenho operado, era para que vós crestes nele, mas eles não criam, e assim como poderiam herdar o reino dos céus. Jesus nos ensina: aquele que me confessar diante dos homens publicamente e permanecer crendo de coração, obras com fé, que caminham lado a lado, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Os anjos sobem e descem sobre ele. Mas aquele que me negar também, eu o negarei diante do Pai e dos meus anjos. E ele é aquele que, assim como o Deus Altíssimo nos ensina, ele é aquele que, assim como escreve o nome no livro da vida, ele também é aquele que risca, porque está escrito: ele usa a sua misericórdia como quer. Nenhum barro, nenhum caco pode contender com seu oleiro, questionar por que faz assim. Porque operando ele ninguém impedirá, agindo ele ninguém impedirá.
ele faz como quer, mas há mais esperança para aqueles que perseveram segundo os seus ensinamentos, ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Lembrai-vos do que ele dizia a respeito dos anciões, façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque era somente ouvintes, somente anunciavam, mas não praticavam aquilo do que anunciavam. E muitos são os enganadores, os falsos profetas, o anticristo. Quem não é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade, né? Mas ele é aquele que está silenciando todos aqueles que ensinam a adorar imagens de escultura, porque está escrito: não fará para ti imagem de escultura. Ele está, ele vence, né, com o sopro da sua boca os falsos profetas, o anticristo. Ele é aquele que está agindo, ele é aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que combate governo, urso feroz e leão rugindo, um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Não te indignes quando vês as leis de uma nação violadas, porque sempre tem algum que vigia. Acima daquele que vigia tem outro maior ainda, que está acima de todos. Nós seguimos aquele que é do alto, nós almejamos aquilo que é celestial. Se desejais algo, busque do alto dos céus, sejais revestido da sua força e do seu poder, estais dia após dia sendo cheios do Espírito Santo, porque aquele que assim perseverar, ninguém lhe rouba a verdade, porque a revelação é a unção que nos ensina do Deus Altíssimo, através daquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, e ela é a que despedaça todo o jugo, e assim nós permanecemos dia após dia segundo a verdade que é o Espírito. É um final de dia com graça e sabedoria a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.